com a classificação das lajes quanto à sua direção de armação. Então nós podemos ter lajes armadas em uma direção e laje armada em duas direções. Vamos imaginar aqui primeiro um vão de laje com comprimento LX e LY. Nós sempre vamos definir aqui neste modelo, nessa aula, que o LX vai ser o menor vão e o LY o maior vão. Existem diversas formas de dimensionamento, né, com o uso de tabelas, em que o LX ou LY pode ser adotado com valores diferentes do que está apresentado aqui entre menor e maior vão. Ok? Mas da forma que a gente vai tratar a disciplina, o LX e o LY sempre vão ser o menor e o maior vão respectivamente. Certo? Então aqui nesse elemento que foi desenhado, o LX está na vertical e o LY está na horizontal, né? Por se tratar aqui de menor vão e maior vão. Então quando a relação do LY pelo LX for maior do que 2, eu tenho uma laje armada em uma direção. Por quê? Porque vai ser nesse sentido aqui da menor direção em que os esforços eles vão ter uma maior magnitude, ok? É como se nós tivéssemos aqui uma laje apoiada nesse sentido aqui e a transmissão dos esforços vai ser como se fosse uma viga biapoiada, né? Vai gerando um diagrama de momento fletor, as flechas, né? Como se fosse uma viga com dois apoios nas duas extremidades. Essa direção, né, o LX vai definir a nossa direção principal e nós vamos ter aqui armaduras principais nesse sentido. No sentido contrário, não quer dizer que não vou ter armadura, né? Eu vou ter uma armadura, mas uma armadura secundária, né, para ajudar na distribuição dos esforços aí. Ok? Mas a armadura que a gente vai calcular vai ser a que vai estar na direção LX, né, que é a nossa direção principal. E para nós fazermos esse dimensionamento, né, nós vamos supor aqui a nossa laje como se fosse uma viga equivalente com uma largura de 1 metro, certo? Como está representado aqui. Então, nós vamos ter essa seção de 1 metro de largura, representando um pedaço da laje, né, que vai representar toda a nossa laje, no caso. E a altura dessa seção seria a altura da nossa laje. De acordo com a vinculação, nós vamos definir aqui, né, os apoios. Né? Neste exemplo aqui, ela está representada por 2 apoios rotulados, né, de segundo gênero, e ela vai ter essa carga uniformemente distribuída, que vai representar aqui o efeito das cargas permanentes e das cargas acidentais. Vou calcular para essa configuração estrutural aqui o momento máximo e as flechas máximas e fazer o dimensionamento e a verificação do estado de limite de serviço para essa seção transversal aqui de 1 metro de largura. Então, lembrando, se o LY dividido pelo LX for maior do que 2, nós vamos classificar ela em laje armada em uma direção. A laje ela vai ser armada em duas direções ou armada em cruz, né? Com essa representação aqui, quando o maior vão LY dividido pelo menor vão LX for menor ou igual a 2, certo? Essa classificação aqui indica que a laje ela está se aproximando de um formato quadrado, né? E não mais tão retangular, né, como na laje armada em uma direção. Então ela vai ficando cada vez mais quadrada aqui. Quando essa relação aqui for igual a 1, então eu tenho realmente aí uma laje quadrada, aqui os dois lados iguais. Ok? A distribuição desses esforços aqui é bem diferente, né, do que o caso das lajes armadas em uma direção. Aqui os esforços eles são importantes nas duas direções e eu preciso definir qual é a parcela que vai estar gerando um momento na direção X, qual que vai gerar um momento na direção Y, assim como as forças cortantes que vão estar agindo na nossa estrutura, ok? Existem vários métodos de dimensionamento de lajes armadas em duas direções e o que a gente vai utilizar aqui vai ser utilizando tabelas de dimensionamento. Eu vou explicar mais para frente os modelos de cálculo e o nosso método de cálculo nas aulas seguintes, ok? Tanto essa classificação de armada em uma direção ou duas direções, elas são válidas aqui quando as lajes elas estão sobre apoios rígidos, ou seja,
as vigas elas estão sendo consideradas aqui quase indeslocável, certo? Apoios rígidos, para ser válida aí a distribuição dos esforços da forma que a gente está idealizando aqui por meio de tabelas, ok? Então é uma observação muito importante aqui para ser analisada e considerada aqui nos nossos cálculos. Para definir aqui o vão Lx e o vão Ly, nós temos aqui o vão efetivo, né? Então o vão livre aqui, ó, entre as duas vigas de apoio opostos, né, a gente define pelo L0. O T1 seria a largura da viga da esquerda, o T2 é da direita e a espessura da laje com o valor H. Ok? Então o vão efetivo ele vai ser o L0 mais o A1 mais o A2. O A1 está relacionado ao apoio da esquerda e o A2 relacionado ao apoio da direita. Sendo o A1 o menor desses dois valores. A metade do apoio ou 30% da altura da laje. Ok? Eu pego o menor desses dois valores. Ou então, o A2 vai ser a mesma coisa, só que em relação ao lado esquerdo. Por simplificação aqui nesse material, a gente vai considerar aqui que a largura efetiva vai ser igual ao L0, esse vão livre aqui entre os dois apoios, e o A1 e o A2 vai ser considerado como se fosse a metade da largura dos apoios, né, das vigas, por simplificação de cálculo.